bem-vindos a mais um vídeo e eu me importo com você. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar usando máscara e sempre que necessário fazerem uso do álcool em gel. No vídeo de hoje a gente já vai usar o PowerPoint, então lá no vídeo 1 e 2 dessa parte de UX Design, na caixinha de descrição eu deixei um link para vocês poderem baixar lá no Google Play se o seu celular for Android. Se o seu celular for do Windows, né, for Windows Phone, provavelmente ele já até vem com o PowerPoint, então você não vai precisar baixar, mas dá uma olhada, né, antes da gente começar. No vídeo de hoje a gente vai fazer o ícone. Então, na aula anterior eu pedi para vocês fazerem o ícone, tela de entrada e a tela inicial, pra gente poder fazer no PowerPoint. E hoje eu vou começar mostrando o ícone, ok? Então, vamos lá. Uma vez que o PowerPoint está aberto, ele demora um pouco para carregar, principalmente por ser a primeira vez que você está usando o aplicativo. E ele vai mostrar vários templates, né? Vários modelos de slides que a gente pode usar, mas eles não têm nada. Então, eu cliquei na primeira opção para mostrar para vocês o que acontece. Vocês vão perceber que como a gente ainda não fez o login e a senha ou não criou o cadastro, ele não deixa mexer em basicamente nada. Então, assim, é essencial que para poder usar o aplicativo você faça esse cadastro. Não é um cadastro complicado, então nesse iniciozinho de vídeo, o que eu vou mostrar é como o programa se comporta quando você não está cadastrado nele. Ele não deixa você mexer ou não deixa você editar. Por isso que é importante que você pegue o seu e-mail e senha. Pode ser até o mesmo que você já usa no seu celular. Lembrando que para poder ativar o Android do seu celular, você teve que em algum momento colocar um e-mail e uma senha do Gmail. E aqui ele não vai deixar você usar enquanto você não colocar um e-mail e uma senha, para você poder entrar dentro do aplicativo de verdade. Essa apresentação que eu estou mexendo é uma apresentação padrão que fica na minha tela de início. Então, ela está aqui para mostrar quais são as funções que o aplicativo do PowerPoint tem. E aí é importante ressaltar uma outra coisa, que é a seguinte: ele não tem todas as ferramentas que a gente consegue encontrar no computador. Então, talvez vocês sintam falta de coisas como, por exemplo, degradê, efeito de sombra nas imagens, esse tipo de coisa que a gente costumava colocar bastante, né? Que são efeitos e tudo mais. Talvez tenha sido uma escolha do desenvolvedor para deixar o aplicativo mais leve, ou pode ser a segunda possibilidade, que é o fato de que o PowerPoint, quando ele é um aplicativo, ele também tem uma versão paga, que essa versão paga disponibiliza algumas outras funções novas. Mas o que a gente vai usar é muito básico, a gente vai usar ferramentas muito essenciais, que são só as formas, cores e assim por diante. Então pra gente não é interessante, nem tem por que pagar. O que eu gostaria que vocês fizessem é que realmente criassem um cadastro, né, para que você possa usar as ferramentas, ok? Então vamos lá. Uma vez que eu entrei, coloquei meu login e senha, porque eu já tinha o cadastro, já faz bastante tempo que eu uso o PowerPoint. O que eu vou fazer é abrir um slide em branco comum e começar a excluir as coisas que eu não quero. Então, procurem prestar bastante atenção na minha tela, que vocês vão entender onde eu estou clicando e o que eu estou fazendo. Para hoje, a gente vai usar as ferramentas de formas para poder criar o nosso ícone. Então, a gente vai começar fazendo o ícone, na próxima aula a gente faz a tela de login e na próxima aula a gente faz a nossa tela inicial, ok? Sempre que aparecer esse recado Microsoft 360, significa que aquela função só é ativada se você pagar o aplicativo. E aí eu repito, a gente não precisa dessas funções que são pagas, justamente porque a gente vai usar o básico do básico. Usando as ferramentas formas, eu vou criar um quadrado maior de fundo, que eu vou deixar em azul porque já era a minha cor original. Depois, ainda na ferramenta forma, vou pegar um quadrado que eu posso deformar ele fica parecendo essa pastinha, e vou colocar na cor verde. Por quê? Porque eu tô tentando recriar aquele ícone que eu desenhei na aula anterior. Então, se você não assistiu a aula anterior, eu recomendo que você pare esse vídeo onde ele está, assista a aula de antes, para depois vir aqui e então fazer o ícone comigo. Meu ícone é basicamente o seguinte: um quadrado azul de fundo, uma pasta verde com um sorriso, um desenho de uma câmera fotográfica e um desenho de um videozinho, como se fosse aqueles vídeos antigos analógicos de filme.
Por quê? Porque a ideia do meu aplicativo é ser um aplicativo de organização. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou usar o PowerPoint para fazer esse meu layout. Então, vocês vão perceber que sempre que eu tenho o objeto selecionado, ele ativa as funções. Quando meu objeto não está selecionado, ele desativa as funções. Então, ele não parou de funcionar, ele só não está com as funções ativadas porque não tem nada selecionado. Quando eu tenho um objeto selecionado, a minha barra inferior, lá embaixo, aquela parte de baixo, ele abre opções. Então, ele abre o balde, que é onde eu mudo a cor de preenchimento. Ele abre um pincel, que é onde eu mudo a cor do meu contorno. Ele me deixa mexer na posição dos objetos, então eu posso passar um objeto para frente, passar um objeto para trás. E todos os ícones são muito parecidos com os ícones do PowerPoint para computador. Então, se a gente lembrar, né, lá das nossas aulas de PowerPoint presencial, vocês vão se lembrar que o ícone ele é bem parecido. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu fiz o meu fundo usando a ferramenta de quadrado na cor azul. Coloquei um outro retângulo que eu posso deformar, como eu falei, né, para ele ficar com esse formato de pastinha. E vou começar a fazer minha câmera fotográfica. Para a câmera fotográfica, eu vou usar um retângulo de bordas arredondadas que eu vou clicar no balde e preencher com a cor cinza. Depois eu volto na ferramenta de forma e vou pegar 2 círculos. Um maior que eu vou deixar num cinza escuro, que é praticamente preto, para poder fazer uma parte da lente. E depois um outro que eu vou deixar com a cor meio azulzinha para poder parecer que é o reflexo do vidro da minha lente, ok? Feito isso, como vocês podem ver, eu estou adicionando o botão. Vocês vão ver que eu mexo muito nessa ferramenta de organizar para poder passar um objeto para frente, objeto para trás, objeto para frente, objeto para trás. Por quê? Porque quando você faz, basicamente fica tudo na frente. E, na verdade, eu preciso posicionar, às vezes, uma coisa um pouco mais para trás, ou que nem aqui, a minha lente, ela tem que ficar atrás da pasta e não na frente. Então, esse botão de organizar, ele tá sendo essencial para poder criar a posição e criar essa ideia de que é como se eu estivesse mexendo com os vetores. Lá no Illustrator e no Corel, ele tinha essa opção que se chamava, né, arranjar, né, que aí você conseguia organizar para frente ou para trás. Lembrando também que aqui a gente não está lidando com vetores, então eu não tenho como clicar nos nós, eu não tenho como modificar demais a estrutura, mas a ideia básica é a mesma, né? Que são ferramentas de formas básicas, que são as formas geométricas prontas, onde eu consigo editar e transformar ela numa ilustração que eu quero. Vale ressaltar que se o PowerPoint não funcionar para você, se você não conseguir usar, você ainda tem a possibilidade de usar o Spark Post, porque lá também tinham formas geométricas básicas e você também consegue salvar como imagem. A escolha de fazer no PowerPoint é porque era um dos aplicativos que a gente usava de forma presencial e que a gente não tinha visto ainda, a gente não teve a oportunidade de mexer e a gente está conseguindo mexer agora para mostrar para vocês que basicamente todos os aplicativos que a gente usou no computador ao longo do ano, a gente também conseguiu usar durante esse período de 2020 no celular. Então a gente usou o Illustrator, usou o Photoshop e agora nós estamos conseguindo usar o PowerPoint. Então assim, vocês viram os mesmos programas que a gente usava de maneira presencial, ok? Continuando na sequência, uma vez que eu fiz aqui a minha câmera e ela tá pronta, agora eu vou fazer o meu filme, né? É como se fosse um rolo de filme daquele pretinho com aqueles quadradinhos brancos. Então, essa parte vai dar um pouquinho de trabalho, vocês vão ver que às vezes ele dá uma leve travada, mas essa travada é porque o programa mesmo tá demorando para responder, não é porque ele deixou de funcionar. Mas é porque o copiar e colar de dentro do programa, ele às vezes acontece de ficar um pouco mais lento, mas não se preocupem que ele tá funcionando normalmente, ok? Se você sentir que seu programa travou demais, encerra ele, abre de novo. Como você fez o seu login e a sua senha, o que vai acontecer é que isso vai ficar salvo e quando você abrir o aplicativo de novo, você vai poder usar mais uma vez, ok? Outra coisa importante de ressaltar é que vocês podem dar zoom na tela fazendo uma movimentação com a mão de abrir e fechar. Eu vou fazer esse exemplo lá no final para vocês poderem ver. E aí, isso vai ajudar vocês porque vai aproximar a tela
e essa aproximação deixa mais fácil de mexer nos objetos, ressaltando novamente que eles são só objetos de forma, eles não são vetores reais. Outra coisa importante é, tudo que eu tô mexendo tá na barra inferior, então essa barrinha de baixo que tem essa letra N de negrito, I de itálico, balde de preenchimento, lápis de contorno, esses são ícones que a gente já conhece, porque a gente já trabalhou com eles de forma presencial. A única diferença é que ao invés de estar na parte de cima, né, que é onde costumava ficar, ele está na parte de baixo. Falando na parte de cima, ele tem um botão de desfazer, que seria o nosso Ctrl Z no computador, e ele tem uma opção para digitar, que é aquela letrinha A com um lápis, que é para fazer alguns comentários ou digitar textos, ok? Onde vão ficar os meus menus? Nós já vamos ver os menus já, eles logo vão aparecer. Primeiro eu vou digitar aqui o nome do meu aplicativo. Uma vez que eu digitei o nome do meu aplicativo, que é o Organize, ele me deixa mexer em mais ferramentas e mais menus. Então ali onde está escrito início, é a mesma coisa que aquela barra de ferramentas que a gente tinha na parte de cima quando a gente mexia pelo computador. Como a minha ferramenta de texto está selecionada, né, o meu Organize está selecionado, eu posso colocar negrito, posso colocar itálico, e aí a única coisa que eu vou fazer, na verdade, é aumentar o tamanho da minha fonte. Lembrando que, por ser uma versão aplicativo, ele tem uma quantidade de ferramentas um pouco menor, ok? Mas não deixem de tentar e mandem pra gente. Bem, eu espero que vocês tenham conseguido fazer. Como vocês viram, na parte de criar os itens com as formas, é importante vocês darem um pouco de zoom, porque o que acontece, né? Como todas as pecinhas estão muito juntas, pode ser que você acabe clicando sem querer em cima de outra, como aconteceu. Mas aí é só você clicar fora e depois clicar em cima da peça que você precisa. Então a dica número 1 é dar zoom para poder ficar mais fácil de mexer. Outra coisa que é bom vocês fazerem é fazer o login. Então o que acontece? Você precisa ter um e-mail e uma senha. Vai ser bem parecido com o cadastro que a gente fez para poder usar o Photoshop, sabe? Você pega o seu e-mail, sua senha, aí coloca lá cadastrar, aí você escreve seu nome, cria uma senha para poder usar o aplicativo e depois disso ele vai deixar você usar as ferramentas básicas. Lembrando que ele não deixa usar ferramentas mais avançadas, tipo degradê, essas coisas, porque primeiro é um aplicativo, então ele é uma ferramenta limitada ao básico. E segundo, que essas opções um pouco mais avançadas, talvez nem compense usar pelo aplicativo, porque seria uma versão paga do PowerPoint, e aí não tem por que a gente fazer isso, ok? Lembrando, se você não conseguir usar o PowerPoint, você pode fazer no Spark Post, que é um dos aplicativos que eu já passei para vocês. O importante é que vocês participem e façam aí as suas atividades, ok? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Lembra de se inscrever no canal, assinar o sino de notificações para receber a notificação de todos os vídeos. A gente está muito próximo da nossa semana da mostra, ok? Então é importante a participação de vocês de forma geral. Siga a aba também no Instagram, posts diariamente com temas diferentes. Esses mesmos posts também acontecem lá no Facebook, então deixa o seu like na página. Se você tiver alguma atividade para entregar, é sempre via WhatsApp com o seu nome, ok? Então, muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e